Meu nome é Casey, sou analista financeira e moro em Boston. Durante muito tempo, pensei que minha vida era perfeita, tudo parecia seguir conforme o planejado, mas à noite do meu aniversário tudo desmoronou. Lembro da noite com clareza. O sol se punha sobre a cidade, lançando um brilho dourado enquanto eu vibrava de emoção com minha promoção a analista financeira sênior. Eu havia trabalhado tanto por isso e estava ansiosa para compartilhar com Marcos e a senhora Morello durante nosso jantar de aniversário. O restaurante era elegante, a iluminação suave e o tilintar das taças contribuía para a atmosfera. Sentada à mesa, tomei um momento para apreciar o belo ambiente e as pessoas que eu acreditava serem meus maiores apoiadores. Marcos sorriu para mim, seus olhos cheios de antecipação, enquanto eu reunia coragem para anunciar minha notícia. Marcos, senhora Morello, disse eu, com o coração batendo forte, tenho uma notícia fantástica, fui promovida a analista financeira sênior. Esperei aplausos, ou pelo menos algumas palavras de felicitação, em vez disso, o silêncio tomou conta do ambiente. A expressão da senhora Morello se fechou e um arrepio percorreu minha espinha. É para isso que o criamos, cuspiu ela com desdém. Para que sua carreira seja ofuscada pela da esposa. Perplexa, pisquei. Esperava orgulho, talvez alguma felicidade, mas, em vez disso, senti como se tivesse cometido um crime. Marcos mexeu-se desconfortavelmente na cadeira, dividido entre mim e sua mãe. Mãe, isso é uma grande notícia para Casey, disse ele, hesitante. Deveríamos estar celebrando sua conquista. Mas a senhora Morello não havia terminado. E quanto a formar uma família, Casey? Você acha que uma promoção pode substituir a alegria de ter filhos? Suas palavras cortaram fundo e senti a raiva crescer dentro de mim. Acredito que posso equilibrar tanto minha carreira quanto uma família, senhora Morello, respondi, tentando manter a calma. Marcos olhou para baixo, evitando meu olhar. Casey, talvez devêssemos considerar o que minha mãe diz, murmurou Marcos com um tom distante. Meu coração afundou, esse não era o companheiro com quem pensei ter me casado. Eu não posso simplesmente abandonar meu trabalho para atender às expectativas da sua mãe, disse eu, tentando manter a voz firme. Eu mereço respeito pelo meu árduo trabalho. A atmosfera estava densa, e eu podia sentir os olhares dos outros clientes sobre nós. A frustração de Marcos aumentou e sua atitude mudou. Você está sendo irracional, Casey. Você é minha esposa, não minha competidora. Por que não consegue ver isso? Suas palavras machucaram mais do que eu poderia imaginar. Isso não é uma competição, Marcos. Estou tentando compartilhar meu sucesso com você, respondi com a voz trêmula, as lágrimas ameaçando cair. A senhora Morello se inclinou, seu olhar afiado. Você precisa pensar no que é melhor para esta família, não apenas nas suas ambições profissionais. Senti-me encurralada. Isso é quem eu sou, e não vou desistir de mim, não por ninguém, repliquei. Marcos se levantou de repente, seu corpo tenso. Você simplesmente não entende, não é? Está colocando sua carreira acima de tudo. O casamento é sacrifício. Nesse instante, percebi como sua mãe havia distorcido sua percepção do nosso casamento. A confiança que um dia tive nele se desfez. Sacrifício não deveria significar perder a si mesma. Mal consegui responder antes que Marcos, num acesso de raiva, pegasse o bolo de aniversário e o lançasse diretamente na minha cabeça. Suspiros ecoaram pelo restaurante enquanto as conversas cessavam. Fiquei ali, coberta de bolo, humilhada além do que podia acreditar. Meu coração batia forte e sentia a traição mais profundamente do que jamais poderia imaginar. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, percebi que aquele era o fim. A relação pela qual eu havia lutado estava perdida. Tirei o bolo do rosto, com uma determinação feroz surgindo dentro de mim. Eu não poderia deixar que esse momento me definisse. Reclamaria minha vida. Enquanto saía cambaleando, me perguntei como cheguei a esse ponto. O homem que eu amava havia me humilhado, e a influência da mãe dele criou uma rachadura entre nós.
Quando cheguei em casa, o silêncio era ensurdecedor. Deixei minhas chaves sobre a mesa e me sentei, ainda em choque. Peguei o telefone e liguei para minha melhor amiga, Ana Luísa. Casey, você está bem? A voz de Ana Luísa estava cheia de preocupação. Não, Ana Luísa, sussurrei com a voz trêmula. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Enquanto eu relatava os acontecimentos, a incredulidade marcava meu tom. Ouça, disse Ana Luísa com firmeza. Você não merece ser tratada assim. Precisa sair dessa situação. Eu sei, respondi com a voz embargada, mas é complicado. Estamos juntos há anos. Às vezes, as pessoas que amamos podem mudar, especialmente sob pressão. Você precisa pensar no que é melhor para você, insistiu ela, com suavidade. Uma onda de realização me atingiu. Eu havia dado tanto a essa relação, e agora me sentia completamente perdida e sozinha. Acho que preciso falar com um advogado de divórcio, sussurrei. As palavras eram estranhas, mas libertadoras. Faça isso, incentivou Ana Luísa. Estarei aqui para te apoiar em cada passo. Depois de desligar, o medo se misturou com a determinação dentro de mim. Dar esse passo era assustador, mas também fortalecedor. Eu sabia que precisava recuperar minha vida. Na manhã seguinte, com o coração pesado, mas a mente clara, fiz a ligação. Olá, meu nome é Casey, preciso solicitar o divórcio. Assim que a linha foi conectada, o advogado respondeu. Entendido, você pode vir esta tarde para discutir os detalhes? Sim, estarei aí, respondi, desligando com uma nova determinação. Estava retomando o controle, passo a passo. No trabalho, tentei manter uma fachada de normalidade, mas o peso dos acontecimentos da noite anterior me esmagava. Meu chefe, o Sr. Simplício, notou minha distração durante a reunião matinal. Casey, está tudo bem? Você parece um pouco distraída hoje, perguntou suavemente. Estou lidando com alguns problemas pessoais, mas vou conseguir, respondi, forçando um sorriso. Você sabe que pode falar comigo, se precisar, ofereceu, com um tom caloroso e compreensivo. Obrigada, Sr. Simplício, eu aprecio muito seu apoio, respondi, grata por sua compreensão. Era reconfortante saber que tinha aliados no trabalho. Mais tarde, Ana Luísa me surpreendeu com o almoço. Achei que um descanso seria bom para você, disse, deslizando para a cadeira à minha frente. Como foi a reunião com o advogado? Perguntou. Ainda não fui, admiti. Estou nervosa com o que vem pela frente. Apenas tome um dia de cada vez. Você é mais forte do que imagina, Casey, ela me encorajou, suas palavras acendendo uma centelha de esperança dentro de mim. À medida que a tarde avançava, mergulhei no trabalho, tentando escapar do turbilhão emocional que girava dentro de mim. Foquei em números, planilhas e análises, qualquer coisa para manter minha mente ocupada. Finalmente, chegou a hora da minha consulta com a advogada. Respirei fundo e entrei no escritório com o coração acelerado. A advogada, uma mulher de meia-idade, tranquila e profissional chamada Leandra, me recebeu com um sorriso acolhedor. Vamos começar, disse Leandra com um tom tanto profissional quanto empático. Conte-me o que tem acontecido. Compartilhei minha história, detalhando as lutas emocionais e mentais que enfrentei. Com cada palavra, uma sensação de empoderamento crescia dentro de mim. Eu já não era uma vítima, estava tomando uma atitude. Casey, parece que você tomou a decisão certa para si mesma. Você merece estar em um ambiente saudável e de apoio, disse Leandra, cujas palavras ressoaram profundamente em mim. Após nossa reunião, saí do escritório com uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Eu havia dado um passo importante para recuperar minha vida. O caminho à frente ainda seria difícil, mas eu estava pronta para enfrentá-lo. Não seria mais definida pelas expectativas de outra pessoa. Eu encontraria minha voz, minha força e minha liberdade. As semanas após aquele jantar de aniversário foram um turbilhão de emoções e decisões difíceis. Depois de me reunir com Leandra, comecei o árduo processo de separar minha vida da de Marcos. Cada dia parecia uma luta entre o medo e a esperança, uma batalha entre meus temores e minha determinação de reivindicar minha identidade. No trabalho, mergulhei de cabeça nos projetos, impulsionada pela minha recente promoção. Queria provar para mim mesma, não apenas para os outros, mas para mim mesma, o meu valor. O Sr. Simplício continuava atento a mim. Casey, você está fazendo um trabalho excepcional.
Se algum dia precisar conversar, estou aqui, disse ele em uma tarde. Obrigada, Sr. Simplício, aprecio muito o seu apoio, respondi sinceramente. Uma noite, Ana Luísa me enviou uma mensagem de texto. Vamos celebrar o seu novo começo. Vamos beber neste fim de semana. A mensagem de Ana Luísa me fez sorrir, eu realmente precisava de um escape e de uma oportunidade para me sentir normal novamente. Com certeza, um pouco de diversão vai cair bem, respondi, sentindo a empolgação borbulhar dentro de mim. Naquele sábado, nos encontramos em um bar animado no centro. A atmosfera vibrante encheu meu corpo de energia assim que entrei. Ana Luísa acenou de uma mesa no canto e, ao me juntar a ela, senti como se o peso das últimas semanas começasse a se dissipar. Um brinde a novos começos, exclamou Ana Luísa, levantando seu copo. A novos começos, repeti, brindando com ela. Conversamos sobre o trabalho, meu recente ascenso e o que o futuro guardava. Compartilhei meu plano de iniciar um programa de mentoria para jovens mulheres em finanças. Quero ajudá-las a enfrentar os desafios que enfrentei, disse, sentindo-me inspirada. É uma ideia brilhante. Você seria uma mentora incrível, animou Ana Luísa. À medida que a noite avançava, eu me sentia mais e mais como eu mesma novamente. As risadas e a conexão com Ana Luísa eram exatamente o que eu precisava para reavivar meu espírito. Na semana seguinte, encontrei-me com Bianca, uma colega da indústria que me havia convidado para falar em uma conferência. Estou muito feliz que você decidiu se juntar a nós, Casey. Sua história pode inspirar tantas pessoas, disse ela enquanto nos acomodávamos. Com determinação, comecei a preparar meticulosamente meu discurso para a conferência, costurando as lições que aprendi ao longo do caminho. Na noite anterior, pratiquei diante do espelho, nervosa e empolgada. No dia da conferência, enquanto esperava nos bastidores pelo meu turno, respirei fundo, lembrando-me de até onde havia chegado. Quando o apresentador me chamou, subi ao palco, recebida por uma calorosa ovação do auditório cheio. Obrigada por me receberem, comecei, enquanto escaneava o mar de rostos à minha frente. Hoje estou aqui, não como uma vítima, mas como alguém que escolheu recuperar sua vida e usar sua experiência para empoderar outros. Meu caminho não foi fácil, mas me ensinou que nossas vozes importam. Merecemos ser ouvidos, vistos e perseguir nossos sonhos sem desculpas. Compartilhei minha história, os altos e baixos, a dor e as vitórias. À medida que falava, um sentido de propósito impregnava cada palavra. Quando terminei, a audiência estava de pé e os aplausos ressoavam pelo salão. Após a apresentação, várias mulheres se aproximaram para compartilhar suas próprias histórias, agradecendo pela minha honestidade. Naquele momento, percebi que minha dor havia se transformado em uma fonte de força, não apenas para mim, mas também para os outros. Nos dias que se seguiram, recebi mensagens de mulheres de todo o país, comovidas pelo discurso, interessadas em participar do meu programa de mentoria para aprender a navegar o mundo profissional com confiança e resiliência. Minha pequena iniciativa havia florescido em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Apesar do sucesso, as sombras de Marcos ainda pairavam. De vez em quando, eu via seu nome em e-mails ou ouvia através de amigos em comum que ele estava tendo dificuldades para seguir em frente. Mas mantive-me firme, decidida a não olhar para trás. Em uma noite, enquanto refletia sobre tudo o que aconteceu, uma sensação de paz me envolveu. Não era mais definida pelo dano que Marcos havia causado, eu havia construído algo significativo para mim e para os outros. Minha vida agora estava cheia de propósito, e eu havia encontrado minha voz novamente. Alguns meses depois, meu programa foi indicado para um prestigiado prêmio que reconhecia contribuições à igualdade de gênero. No local de trabalho, estava perplexa e honrada. Quando chegou a cerimônia de premiação, me vi cercada de colegas e amigos solidários, incluindo Ana Luísa, que havia sido meu apoio incondicional durante todo o processo. Quando o apresentador mencionou meu nome, caminhei até o palco sob aplausos intensos. É uma honra receber este prêmio, comecei, segurando o microfone. Mas este não é apenas o meu sucesso, é o sucesso de todas as mulheres que já ouviram que seus sonhos eram menos importantes, que sua voz não importava. Todas nós merecemos ser ouvidas e ter sucesso. Lágrimas me encheram os olhos enquanto falava. Este momento era mais do que eu jamais havia imaginado.
Não era mais apenas Casey, a mulher que lutava para encontrar seu lugar, mas Casey, uma mentora, uma defensora e um farol de esperança para os outros. Ao descer do palco, Ana Luísa me envolveu em um abraço forte. Você conseguiu, sussurrou, a voz carregada de emoção. Nós conseguimos, corrigi, sorrindo entre lágrimas de felicidade. Não teria chegado aqui sem você. Nos meses que se seguiram, minha vida continuou a evoluir. O programa de mentoria se expandiu, alcançando ainda mais jovens mulheres ansiosas por aprender e crescer. Viajei para diferentes cidades, compartilhando minha história e me conectando com outras que haviam enfrentado desafios semelhantes. Um dia, após finalizar um workshop em Nova York, recebi uma ligação inesperada de uma importante editora interessada em transformar minha história em um livro. Fiquei sem palavras. Escrever um livro nunca havia passado pela minha mente, mas essa oportunidade parecia a culminação de tudo o que eu buscava. Aceitei e me encontrei revisitando minhas experiências, cada capítulo um testemunho de resiliência e crescimento. Quando o livro foi publicado, recebeu uma resposta esmagadora. Leitores de todo o mundo se comunicaram, compartilhando como minha história lhes dava esperança e coragem. Foi então que percebi que realmente havia transformado um capítulo doloroso da minha vida em algo positivo. O sucesso do livro abriu novas portas. Fui convidada para falar na televisão, participar de eventos importantes e ajudar empresas a criar ambientes de trabalho mais inclusivos. Minha vida, que antes estava fragmentada e incerta, havia se transformado em uma jornada de propósito e empoderamento. Anos se passaram, e uma tarde ensolarada, ao me ver diante de uma sala cheia de jovens ansiosas em um evento de mentoria, percebi o quão longe eu havia chegado. A mulher que um dia foi humilhada e rejeitada agora era um símbolo de resiliência. Levantei-me, com a voz firme e forte. Lembrem-se, eu disse, sua história é sua para escrever. Não deixem que ninguém a tire de vocês. Persigam seus sonhos, falem sua verdade e nunca se contentem com menos do que merecem. A sala explodiu em aplausos, e enquanto eu olhava ao redor, soube que aquele era apenas o começo. Minha história não era apenas sobre superar uma relação tóxica, era sobre redescobrir quem eu era e usar essa força para construir algo belo. Naquele momento, senti uma paz profunda. O futuro estava aberto de par em par, e eu estava pronta para abraçar cada desafio e triunfo que surgisse. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com o que seu marido trabalhava, mas ficou chocada ao descobrir um segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!